Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A reforma da Previdência tem sido o principal projeto defendido pelo governo federal, que anuncia com frequência a intenção de aprová-la no Congresso ainda neste ano. A proposta de emenda à Constituição, de acordo com especialistas, é mais rigorosa que a apresentada pelo governo Temer. Por isso, alguns parlamentares consideram que o presidente Bolsonaro terá dificuldades em obter os 308 votos em 2 turnos de votação. Nós vamos conversar nesta edição especial do Palavra Aberta com o líder do PT, deputado Paulo Pimenta, que é do Rio Grande do Sul. E o programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Paulo Pimenta. Prazer imenso poder estar aqui para conversar com vocês. Eu queria que o senhor falasse para a gente, o senhor que tem uma experiência de parlamento, se o governo tem condições de conseguir esses 308 votos que são necessários numa votação de uma emenda à Constituição. Eu acredito que o governo não conseguirá aprovar, por uma razão muito simples. O plenário, ele responde ao humor da sociedade. Não tem cargo que pague o fato de um parlamentar não poder andar na rua na sua cidade. E o grande pecado do Bolsonaro foi ter escondido da população durante a campanha eleitoral que ele pretendia fazer isso. Então há um sentimento de um estelionato. Ele é um deputado que toda a vida se manifestou contra a reforma, contra a idade mínima. Ainda na campanha eleitoral ele dizia isso, e depois de eleito, ele tenta aprovar um projeto diferente de tudo aquilo que ele prometeu. E os deputados também se comprometeram nas suas comunidades. E eles sabem que se traírem aqueles compromissos que assumiram na campanha eleitoral, serão parlamentares já no início da legislatura, sem qualquer viabilidade de recuperar a credibilidade e a confiança dos seus próprios eleitores. Por isso, nós vamos derrotar essa proposta, porque ela também é cruel, ela é errada e ela tem que ser totalmente desconstituída por nós. Agora, deputado, a proposta vai passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça. E um dos itens que está sendo bem criticado nessa reforma é porque eles tiram uma parte do que está na Constituição que trata da reforma da Previdência, não é isso? Essa desconstitucionalização, você acha que tem condições de passar na CCJ? Esse é um dos itens mais graves. O Constituinte de 88, ele decidiu colocar o tema da Seguridade Social na Constituição Federal para protegê-lo. O Constituinte, ele era delegado pelo povo para fazer a Constituição. É o chamado Constituinte originário. Eles estão tentando pegar 35 pontos como critério de reajuste. Eles querem desvincular do salário mínimo, né? Aposentadorias especiais. O próprio BPC, eles querem tirar da Constituição. Tem sido criticado até mesmo pelo presidente da Câmara, Então, vocês percebam que eles estão aí, mais uma vez, né, tentando ludibriar a população. Porque em vez deles fazerem agora a maldade, eles querem dizer, olha, isso vai ser decidido em lei complementar. Por quê? Porque lei complementar, eles precisam de um quórum menor, 257, que é mais fácil de conseguir do que os 308. Então eu espero que a primeira derrota do governo já ocorra agora na CCJ, né? O presidente está anunciando, o presidente da CCJ, que quer votar na primeira semana de abril, né? E nós vamos trabalhar para que a primeira derrota do governo já ocorra na CCJ. Agora, deputado, eu queria também que a reforma da Previdência tem sido explicado que é necessária porque tem um déficit e muitos especialistas também questionam esse déficit, mas muita gente apoia porque acredita que pode até perder uma aposentadoria mais lá na frente. Tem algum ponto nessa proposta do governo que pode ser apoiada pelo partido? Infelizmente não tem nada que possa ser aproveitado, né?
A proposta, ela mistura o regime geral de previdência, que são aquelas pessoas que se aposentam pelo INSS, né? E os regimes próprios de previdência. Esse é o primeiro erro. O regime geral de previdência, ele não é deficitário. Durante o governo do presidente Lula, inclusive, ele era superavitário. Por que ele está com dificuldade hoje? Porque nós temos 12 milhões de desempregados. Então, na medida que você reduz a base de pessoas que contribuem para a Previdência, evidentemente que você tem, né, um resultado na receita. Mas a Constituição Federal, quando ela fala em Seguridade Social, ela diz o quê? Que o PIS/COFINS foi criado para isso, né? Que a DRU, que foi implementada pelos governos, tira dinheiro da Seguridade Social. Que nós, durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, inexplicavelmente, tiramos o imposto sobre lucros e dividendos. Só tem 2 países do mundo que não cobram impostos de lucros e dividendos, nós e a Etiópia, né? A taxação das grandes fortunas. Então, o governo tem um erro conceitual, né? Por outro lado, ele diz o quê? Tem uma distorção no regime próprio, né, que são os servidores públicos. Ok. Então, vamos começar por aonde? Pelas principais distorções. Eu recebi o relatório do Tribunal de Justiça de Tocantins, do mês de dezembro, o juiz ganhando 250 mil, ganhando 200 mil, pensões milionárias, né? Não tem nada sobre isso. Não tem nada sobre isso. As pensões das filhas de militares, que envolvem milhões de reais, não tem nada sobre isso, né? Então, para começar, ele tinha que ter coragem de encaminhar para cá um projeto regulamentando o teto salarial. Ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Com isso, ele resolveria boa parte do déficit e acabaria com esse ralo interminável das grandes distorções, 200, 300, 500 mil reais. Então, o governo erra conceitualmente. Por quê? Porque ele é cruel com o trabalhador rural, com o BPC, com a pensionista do INSS e covarde para enfrentar as grandes distorções, os grandes privilégios. Inclusive, ainda não chegou o projeto sobre os devedores contumazes, não é isso? Devedores. Não chegou o projeto dos militares. Eu tenho dito, sabe o que, Regina? Se o projeto dos militares é bom, por que o governo não propõe o seguinte? Vamos aprovar uma medida para os militares. Aposentadoria e pensões. Depois a gente bota só um artigo. Estenda-se a todos os demais brasileiros as mesmas regras que o governo vai propor para os militares. Resolvia o problema. Até o PT ia votar favorável. Então esse é o desafio que a gente faz. Bolsonaro, encaminhe um projeto para os militares, aposentadorias e pensões, que nós votamos a favor de estender as mesmas regras para todos os demais brasileiros. Inclusive, eles não entregaram o projeto em conjunto e a CCJ está dependendo desse projeto dos militares para começar a tramitar, para apresentar relatório. Isso também é outro fator que pode retardar a votação? Eu acredito que sim, né, Regina? Porque, veja bem, todo mundo diz que no Brasil a educação é prioridade. Todo mundo diz que a saúde é prioridade. Por que os trabalhadores da educação e da saúde vão ser duramente penalizados e categorias que não são prioridade para a nação vão receber um tratamento especial e privilegiado, né? Então, acho que é justa a preocupação dos parlamentares de não quererem analisar nenhuma medida até que chegue aqui. A gente está curioso para conhecer a proposta que vai vir para os militares. Já tem até sido anunciada na imprensa. O senhor acha que tem algum item que realmente vale a pena para ser aplicado dessa forma para os outros Eles estão servidores? dizendo que vão oferecer aumento salarial, novo plano de carreira, reajustes anuais, promoção quando vai para a reserva, né? Então, pelo jeito que eles querem aumentar, né, a distorção. Sabe que esses dias eu vi uma reportagem que me deixou estarrecido, né? Sabe que aquelas filhas de militares e de altos cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, que os pais entraram antes do ano 2000, elas têm uma pensão vitalícia, né? Então muitos, inclusive esses dias eu vi um general de 97 anos adotando a neta, porque eles tornam pensões eternas. Então elas não casam no papel para ficar com a pensão.
Mas muitas destas pensionistas, né, de militares, que são solteiras no papel, elas casaram com outros militares ou com servidores públicos. E quando os maridos morreram, elas querem a pensão como viúva. Então a justiça concedeu. As duas pensões. E nós temos no Brasil milhares de senhoras que recebem pensão como solteira, filha do pai e viúva do marido. Então são as viúvas solteiras, que recebem duas pensões. Por que o Bolsonaro não tem coragem de enfrentar isso? Né? Algumas ganham até 80 mil reais por mês. Filhas solteiras, viúvas, que ajudam a aumentar o déficit das contas públicas. E ele quer perseguir, a pessoa ganha salário mínimo do BPC, a pensionista do INSS, né? Eu acho assim uma coisa covarde. Você, trabalhador rural. Trabalhador também. Rural. E não ter coragem de enfrentar um privilégio, uma distorção, nós temos que derrotar. Porque isso aí não é uma reforma. É a destruição da aposentadoria do Brasil. Agora, um outro dado também que a proposta de Previdência apresentou foi o aumento da idade mínima para se aposentar. Muitos até concordam porque a idade média do brasileiro aumentou. Mas o senhor acha que essa idade de 62 para mulheres, 65 para homens, seria uma idade factível? Regina, veja bem, nós não somos contra que exista idade mínima. Mas você não pode acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição. Aí é a crueldade. Porque, veja bem, uma menina de uma família mais humilde, que precisa começar a trabalhar cedo, às vezes com 16, vamos dizer que ela começa com 18 anos. Ou um menino, que para sobreviver, ajudar a família, ele começa a trabalhar com 18 anos. Bom, quando ele tiver 40 anos de contribuição, 40 anos, ele vai estar com 58 anos. Então, para chegar aos 65, ele vai ter que ter 47 anos na carteira. 47 anos de contribuição. Quem? O filho do trabalhador, da trabalhadora. Agora vamos pegar o filho de classe média alta. Conseguir esse tempo todo que não existe, na carteira. Né? Eu duvido assinada, que alguém conheça um operário, imagina um senhor que trabalha em construção civil, com 60 anos, procurando uma obra, porque ele não pode ficar nem um dia sem ter a carteira assinada. Né? Uma trabalhadora doméstica, uma comerciária, uma senhora com 60 anos procurando um emprego para continuar trabalhando no comércio. Quer dizer, eu não conheço essa pessoa. Agora, veja bem, aquela pessoa que tem mais dinheiro. Aí ele estudou, foi fazer o mestrado, foi para o exterior fazer o doutorado, conseguiu entrar no mercado de trabalho com 30 anos. Quando ele chegar com 65, ele vai ter 35 anos na carteira. Quer dizer, então, que o trabalhador braçal, aquele que carrega o pesado, tem que ter 47 anos e o filhinho do papai tem que ter 35. Esses dias eu vi um cara na Globo News dizendo o seguinte: o Brasil está muito errado. Você vê a empregada doméstica, a trabalhadora doméstica, se aposenta antes do que a patroa. Gente, eu quase não acreditei quando eu vi aquilo. É evidente que a senhora que trabalha de trabalhadora doméstica, ela deve se aposentar antes. Isso chama-se seguridade social, porque ela começou a trabalhar mais cedo, porque ela trabalhou muito mais, até para que a outra pudesse fazer a carreira. Mas eles não querem. Eles querem que a trabalhadora doméstica se aposente 10 anos depois da patroa. É uma total distorção. Então essa proposta, eu repito, ela é uma proposta cruel para os pobres e covarde para os ricos. Agora, tem também a questão dos desvios de verbas, ou também até mesmo da DRU, né, que é a desvinculação dos recursos. Tem a possibilidade de se apresentar alguma proposta que possa fazer com que os recursos que vão para a Seguridade não sejam desvinculados? Nós vamos defender, e isso a gente defende não agora, né, mas nós vamos defender sempre que a Constituição de 88 seja cumprida. A Constituição fala em Seguridade Social. O sistema de seguridade social, ele envolve o SUS, ele envolve a aposentadoria e ele envolve assistência social. Esses três itens compõem o sistema de seguridade social. E a Constituição Federal, ela criou fontes de financiamento. COFINS foi criado para isso, né? Então, nós não podemos aceitar que o governo crie mecanismos que tiram o dinheiro da Seguridade e depois venha dizer que tem déficit. Quer dizer, é só ele deixar
que a Constituição seja cumprida, que nós equilibramos as contas. Além disso, Regina, veja bem, é tão falaciosa a discussão que o governo tem dito o seguinte: nós precisamos de 1 trilhão, Paulo Guedes diz toda hora, a gente precisa de 1 trilhão para fechar as contas, ok? 1 trilhão é o valor que o governo deu de isenção para as multinacionais do pré-sal, que foi aprovado no ano passado, na MP do trilhão. Basta que as multinacionais paguem os mesmos impostos que as empresas nacionais para explorarem o nosso petróleo, que a gente consegue 1 milhão que o Paulo Guedes quer. Trilhão. Não, 1 milhão do trilhão. A emenda, 1 trilhão. Então, era a MP do trilhão. Então, veja que só tem um setor. Se tu me achar uma pessoa que diga assim, não, essa reforma da Previdência, ela é boa para mim, eu até queria conhecer esse cidadão. Porque só tem um setor da sociedade brasileira que está dando risada sozinho, que são os bancos. Porque os bancos são os grandes beneficiados pelo tal do regime de capitalização. Porque as pessoas vão ter que abrir uma poupança individual e o banco vai ficar com o meu dinheiro, com o teu dinheiro durante 40 anos. E no final da vida, fazer como estão fazendo no Chile, que 91% da população recebe menos do que meio salário mínimo de aposentadoria. Então, gente, essa proposta é perversa. Nós temos que ser contra e derrotá-la. E é isso que a bancada do Partido dos Trabalhadores vai fazer. Isso que eu queria que o senhor falasse para a gente agora, uma última pergunta, como é que o partido vai atuar e se está também juntando com outros partidos de oposição para enfrentar essa medida aqui? Olha só, nós vamos reunir toda a força necessária, dentro e fora do parlamento, né? Algumas pessoas dizem assim, por que você não faz uma emendinha aqui? Por que vocês não tentam melhorar um pouquinho ali? Quando eu cheguei aqui como deputado federal, eu tinha um colega chamado Adão Preto. Foi o primeiro sem terra deputado federal. E o Adão tinha uma frase que ele dizia assim, não adianta passar perfume em porco. Por quê? Porque porco vai continuar sempre sendo porco. Pode botar o perfume que tu quiser. É a mesma coisa da reforma. Não adianta melhorar um pouquinho aqui, melhorar um pouquinho ali. Ela tem uma lógica. E a lógica é ser cruel contra os pobres e ser benevolente e covarde contra os ricos. Então a proposta do PT é derrotar o governo, impedir a destruição da Previdência Pública, fazer um amplo debate na sociedade e trazer uma ideia que tem um outro conceito. Quem ganha mais, paga mais. Quem mais precisa tem que ser beneficiado. Isso é uma política de seguridade social e é isso que o Partido dos Trabalhadores defende. Deputado, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa. Eu conversei sobre a reforma da Previdência com o líder do PT, deputado Paulo Pimenta, do Rio Grande do Sul. Assista esta e outras edições no nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.